senhores telespectadores, os moradores desta aldeia chamam a este monumento a Torre que fez Lucano. Até hoje nunca ninguém soube explicar este nome, a Torre que fez Lucano. Fica em Monsanto, e Monsanto é, por muitos motivos, uma lição. Como ainda muita gente sabe, em 1938 foi organizado um concurso entre as aldeias mais bonitas do país. Esse concurso foi desde o Algarve até lá acima, atrás dos montes e ao Minho, e o prémio foi dado a esta aldeia de Monsanto. O prémio era um galo de prata, um catavento de prata, e foi posto lá em cima, na torre que fez Lucano. Pois não sei porquê, tiveram medo que os ladrões marinhassem pela torre acima e levassem o galo, ou tiveram medo que o galo voasse. Tiraram-no, guardaram-no, não sei bem onde ele está, e o galo que lá se vê-se mal. É de ferro para ninguém se tentar. Mas a lição de Monsanto, a meu ver, é outra. Desde 1938, portanto, desde há 61 anos, o Estado, as autarquias, as câmaras, a junta de freguesia, toda a gente tem feito tudo para conservar a terra, para a embelezar, para a transformar num verdadeiro monumento capaz de atrair a admiração de toda a gente. E vejam, 60 anos depois, é realmente um encanto visitar a aldeia de Monsanto. Claro que há sempre efeitos perversos. Aqui, este grande rincão da beira interior não tinha só Monsanto, tinha muitas outras terras dignas de admiração e de prémio. Não era um galo de prata que deviam ter dado por prémio, era uma capoeira inteira. Há aí aldeias e aldeias, só que essas foram deixadas no mais completo e vil abandono. E hoje são pobres carcaças a agonizar. Claro que vale a pena vir a esta extrema do país para conhecer Monsanto. Mas é uma pena vir a Monsanto e ficar a não saber nada do resto da região. Olhem, estou aqui numa aldeia ou vila, eu já nem sei, apenas a 9 quilómetros de Monsanto. Portanto, enfim, são poucos minutos de automóvel. Estou em Penha Garcia. Penha Garcia é uma povoação muito antiga, uma povoação que já foi importante na época romana. Até em 1920 apareceu aí um riquíssimo tesouro, o tesouro de Penha Garcia. Peças de ouro em grande quantidade. É claro, quem o achou, cada um levou um bocado e tal, e isso desapareceu completamente. Era uma coisa preciosa, porque eram peças trabalhadas, algumas representavam cabeças de boi, o que levou os arqueólogos a relacionar aquilo com a ilha de Creta. Como sabem, Creta é a ilha do Minotauro, e o Minotauro era filho de uma vaca. Bom, mas eu acho que essa hipótese também é um bocado filha de uma vaca, porque os romanos lavraram o seu ouro com os gostos mais estranhos. Tudo isso hoje está perdido. E Penha Garcia também está quase perdida. Era uma povoação muito bonita, aqui alcandorada sobre rochedos vertiginosos. Tinha além um grande castelo, as grandes lendas da beira, como a da Dona Branca, ligam-se aqui ao castelo de Penha Garcia. Ela foi roubada lá em Monsanto, foi trazida para aqui.
Qual é a verdade sobre este mistério da vida e morte de Penha Garcia? Eu julgo, mas é uma hipótese minha, julgo que a resposta está na nossa frente. Vêem além, o leito é a albufeira de um rio, com grandes areais, é o rio Ponsul. Ora bem, o rio Ponsul trazia nas suas águas palhetas de ouro e durante muito tempo, houve aqui uma exploração do minério do ouro. Bastava isso para fazer desta terra e de todas as terras à volta terras florescentes. Bom, mas o ouro a certa altura acaba. Ele acabar não acabou. O que está é cada vez mais profundo. Já houve aqui também há uns anos uma empresa que propôs ao governo arrebentar com isto tudo, com as aldeias, com os baldeários, com as termas, fazer uma grande vala a céu aberto, uma coisa enorme de 1,5 km, porque eles prometiam lá no fundo achar não sei quantas toneladas de ouro. Bom, graças a Deus, o governo não consentiu. Não consentiu porque os verdadeiros governos sabem qual é o ouro verdadeiro. Não é esse que se extrai das entranhas da terra e depois deixam feridas crudelíssimas que envenenam a terra para sempre. Olha, ainda há bem pouco tempo estive lá embaixo no Alentejo e vi o que era a exploração de uma mina a céu aberto. O que tinha sido. Aquilo já fechou há mais de, não sei, há 30 ou 40 anos. E ainda hoje a terra não dá nem uma erva. Aqui não consentiram nisso, mas é certo, o ouro lá está escondido. Bem, ainda há uns garimpeiros, enfim, clandestinos, que andam além nas areias do rio, revolvem e tal, e ainda há quem tenha ouro. Aqui todas as pedras têm história. Atrás de mim vêem 2 penedos. Aquele é o penedo a que chamam o mata-cães. Mata-cães porque era lá que eles matavam os cães. Atiravam-nos dali abaixo, aquilo era um precipício enorme. Bom, mas quem eram os cães? Os cães eram os vencidos naquele conflito. Isto era uma região de fronteira, andavam sempre embrulhados portugueses e espanhóis. É claro que quando os espanhóis ganhavam, os cães eram os portugueses e quando os portugueses ganhavam, os cães eram os espanhóis. O destino é que era sempre o mesmo, daquela pedra abaixo. O outro penedo, este que estão a ver agora, é o penedo do Galo. Outra história sangrenta. Punham ali, há ali uma fenda, não sei se estão a ver a fenda, na fenda, punham uma grande vara e no cimo da vara, atado pelos pés, um galo preto. Bom, e depois vinham para aqui, para este muro, os homens da vila e com os seus arcabuzes, bam, 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 porque o galo era a maldita Constituição. Era preciso matar a Constituição, inimiga do trono e do altar e do senhor rei Dom Miguel. Isto acontecia ali por volta de 1830. Pela mesma altura, andava a outra metade dos portugueses a dar tiros aos portugueses que davam tiros na Constituição e nem uns nem outros sabiam que diabo era isso de Constituição. E ainda hoje há muita gente que não sabe. Ainda hoje há muita gente que ignora que com maus governos não há boas constituições e que quando os governos são bons não há nenhuma má constituição que os impeça de governar. As constituições são como a pauta da música que se põe diante do intérprete. A música não está na pauta, está toda na alma do artista. Uma das peças
mais valiosas do património artístico de Penha Garcia é esta imagem que está junto de mim. Como vê, é uma Nossa Senhora do Leite, está a amamentar o filho e tem aqui embaixo escrita uma legenda, e essa legenda diz o seguinte: foi o Frei Álvaro de São Paulo quem mandou fazer esta imagem no ano de 1469. Este Frei Álvaro de São Paulo chamava-se Álvaro Pires de Castro e era neto ou bisneto da rainha Inês de Castro. Claro, do irmão, exatamente, que foi Conde de Arraiolos, Álvaro Pires de Castro, como o tal bisneto. Isto é muito curioso, porque o Frei Álvaro mandou fazer outras Nossa Senhoras, mas sempre esta mulher melancólica, que parece estar para além da morte, coroada com a coroa de Portugal e amamentando uma criança que já é um rapaz forte, que talvez seja o infante Dom João, porque os descendentes de Inês de Castro entenderam sempre, e com eles muitos portugueses, que eram os filhos que ela tinha trazido ao peito, que eram os legítimos herdeiros da coroa portuguesa. É claro que isto é uma pura hipótese, mas é uma hipótese cheia de verosimilhança. É muito possível que o bisneto, ao mandar fazer as senhoras do leite, esta e as outras, assim coroadas, estivesse a aludir à sua antepassada mártir e ao direito que lhe foi retirado dos seus filhos sucederem no trono de Portugal. Falei no tesouro de Penha Garcia e queria acrescentar alguma coisa. O tesouro apareceu num pote de barro que estava enterrado além, perto daqueles dois sobreiros que vêm atrás de mim. Andavam uns trabalhadores a abrir uma grande vala quando encontraram o pote. Dividiram, naturalmente, entre eles, a cada um coube cerca de meio quilo de ouro, em peças várias, moedas, coisas. Bom, todos venderam, uma parte foi vendida em Espanha e foi vendida a um arqueólogo, o autor deste opúsculo, e é a ele que devemos o pouco que hoje sabemos do tesouro. Ele fotografou as peças que lhe couberam, mas depois de encontrar o tesouro, vieram a encontrar muito perto um túmulo de placas, os esteios eram de xisto carbónico, a tampa que o cobria também, mas fizeram tudo em cacos. Não sei se por isso, mas aqui o solo está juncado de fragmentos desse material. Isto é xisto carbónico. Depois encontraram muitos fragmentos de cerâmica romana, ali para trás, onde vêm aqueles pinhais. O chão está cheio de bocados de telhas. Isto quer dizer que era um local romano. E mais, aqui, entre estes sobreiros, apareceu o que parecem ter sido umas termas. Foi exatamente para canalizar a água dessas termas que se abriu a tal vala. Aqui, em Penha Garcia, há uma lenda extremamente interessante. Diz que antigamente isto estava tudo claro, era dominado pelos mouros, mas quando os mouros tiveram de fugir, fugiram muito depressa e, coitados, não puderam levar os seus tesouros. Então enterraram-nos. Ficaram aí enterrados. Tudo isto tem tesouros enterrados.
Mas quando chegaram lá à terra deles, mandaram um recado aos cristãos. Vocês deixem-nos ir lá outra vez desenterrar os nossos tesouros, porque nós, em troca, damos-lhe um monte de trigo, olha, maior que aquele monte que se vê atrás de mim. Mas os cristãos disseram, não, a gente o que quer é ouro, não é trigo. Como não semearam o trigo e o ouro nunca apareceu, esta terra ficou para sempre pobre. Mas Penha Garcia, de certo modo, é uma terra de milagres. Quando acabou esse prodígio do ouro, começa um outro milagre, o milagre da água. É claro, aqui chove como em todo o mundo, mas a chuva entra pelas fendas daquelas rochas, desce profundamente, desce, não sei, acho que centenas de metros ou mesmo quilómetros. É uma descida lenta, vagarosa, demora anos. Depois vem por aí, por um percurso, até que encontra no seu caminho uma falha geológica onde há um imenso calor e o calor atira com ela cá para cima. Bom, e a água chega cá acima quente e cheia de minerais, de coisas que cada um diz o que é, não sei. O povo antigamente dizia que atravessa minas de ouro e, portanto, era uma água saturada de ouro. Bom, e que é o ouro por dentro cura tudo. Eu não sei se isso é verdade. Hoje é verdade que o ouro por fora cura tudo ou faz de conta que cura. Por dentro não sei. Agora vêm os geólogos, uns grandes sábios, e dizem, não é ouro, não era ouro, mas atravessa terrenos silicosos. Esta é a água mais silicada de todo o nosso país. São águas diferentes de toda a parte. Bom, eu gostava de dizer o seguinte. Teorias há muitas e a verdade ninguém a sabe. O que é certo é que aqui, neste sítio onde eu lhes estou a falar, brotava com força uma água relativamente quente e uma água diferente. Uma água que parecia miraculosa. Vinham homens com úlceras teimosas, com doenças, vinham pobres paralíticos em muletas que não se podiam mexer, metiam-se naquelas águas que eram pântanos, eram lamas, e uns dias depois sentiam alívios, podiam dar passos, as feridas saravam, crescia uma pele nova. Passados alguns anos, aqui em toda esta vasta região, havia a ideia de que aqui brotava uma fonte santa, uma fonte que curava muitas maleitas, sarava muitas dores. Eu estou a dizer esta história, isto é uma história evidente, mas estou a dizê-la com uma profunda intenção. Não basta que o povo tenha uma ideia, é indispensável que os príncipes desposem essa ideia. E não estou a falar de príncipes de sangue, de príncipes de coroa e cetro, estou a falar destes príncipes que agora nos governam. É inteiramente deles. Está na sua mão a santidade das águas do Monfortinho. Bom, mas aqui aconteceu que passou por cá um príncipe. Passou por sinal que era um mau príncipe. Era um tal Dom Francisco. Ele era irmão do rei Dom João V.
Mas o Dom João V não era mau homem e o Dom Francisco era um degenerado. O Dom João V lá o foi aturando, enfim, era irmão, que remédio se não natural, mas punha longe, diz, epá, vais fazer uma caçada, e mandavam muito para aqui, vais caçar lá na Penha Garcia, há muitos porcos, vais para a Penha Garcia, e ele andou por aqui. Bom, não sei se foi aqui, se não foi, mas olha, foi num sítio como este, era assim uma fonte que brotava da rocha, fazia um lamaçal como aqui, e os cães da caça do infante Dom Francisco vinham cheios de feridas, coitados, os cães eram maltratados, e também acho que o Dom Francisco os picava, os queimava. Os animais chegaram aqui, viram este lodo, rebolaram-se no lodo, e poucos dias depois os cães estavam curados. Aí juntou-se a voz do povo à voz do príncipe. Não há dúvida nenhuma de que esta fonte era santa. Veio gente de toda a parte, vinha muita gente de Espanha, vinham sobretudo mulheres com pequenos problemas, e às vezes mulheres jovens. Olhem ali um pouco mais adiante, fica uma coisa que chamam a Fonte das Espanholas. Isso tornou-se rapidamente um centro de reunião, porque era, enfim, umas dúzias de espanholas a tomar um banho e umas centenas de portugueses a espreitar e a vê-las tomar o banho. Bom, devo-lhes dizer que, nessa altura, tomava-se o banho com uma grande camisa que vinha do pescoço até aos pés. Mas mesmo assim, as espanholas eram tão bonitas que se juntava aqui uma multidão para as ver. Hoje, a Fonte Santa é completamente diferente. Veio a ciência, veio a medicina com todas as suas exigências, captam a água lá embaixo, muito fundo, para ela chegar aqui absolutamente imaculada. Este é que é realmente o fontenário da antiga Fonte Santa. Eu vou aqui provar a água, eu vou pedir à Isabel que me dê um copo de água da Fonte Santa. Já viram, ela não me deu assim um copo qualquer, um copo destes que a gente... Não, isto é um copo científico. É um copo que daqui diz Fonte Santa e daqui tem os centímetros cúbicos. Bom, eu vou beber esta água com a certeza de que bebo uma água que faz bem. Bom, e vou acabar aqui o programa. A história de Penha Garcia é a história de uma terra que muito antigamente era rica em ouro. Bom, agora o ouro acabou, mas é agora uma terra rica em água. Estas fontes, estas termas, estes hotéis, outrora chamavam-se as Termas de Penha Garcia. Com o progresso, arranjaram um nome que acharam mais bonito. Chamaram-lhe as Termas de Monfortinho, porque Monfortinho é realmente a aldeia que fica mais perto. É mais perto de Monfortinho do que de Penha Garcia. Bom, mas isto deixa um problema. E a terra ganhou ou perdeu? É uma pergunta que eu deixo à consciência de todas as pessoas que neste instante me estão a escutar. A terra era rica de ouro, agora é uma terra rica de água. A consciência de cada um que responda
Tu podes viver sem ouro? Tu podes viver sem água?